Bom dia, pessoal. Continuamos a gravação da nossa playlist do terceiro ano. Já gravamos até agora 31 vídeos, sendo que já temos 5 vídeos de 5 vídeos de geometria analítica. Hoje vai ser o 6º vídeo de geometria analítica e falaremos hoje sobre cônicas, tá? E introdução, e a primeira cônica que nós trabalharemos será a elipse. Então, aula de hoje falaremos sobre elipse. Compartilhando com vocês a nossa tela. Aqui, então, a nossa playlist do terceiro ano. Aqui estão todos os vídeos já gravados pela nossa playlist. E já temos 5 vídeos, 6 vídeos gravados de geometria analítica. Hoje será o 7º, falaremos sobre elipse, ok? Então, vamos lá. Então, o que é que falaremos nessa aula de hoje? Eu apresentarei o que são cônicas, definirei com cuidado uma elipse, falarei dos seus elementos principais, deduzirei a sua equação reduzida, e aí suas variações de equação reduzida. Se o eixo maior estiver na vertical e se houver translação. E vamos resolver 4 exercícios de elipse. Se você quiser entender, então, a origem das palavras cônicas, você tem que ir para um objeto chamado cone. A gente está habituado a achar que o cone é só esse pedaço aqui de cima de uma casca de sorvete, mas ele também tem um pedaço de baixo, ok? Que é a ideia da ampulheta, né? Então, o cone seria uma ampulheta. Se você pegar uma ampulheta e cortar essa ampulheta por um plano, aquilo que você vai interceptar aqui nessa ampulheta vai formar as cônicas. Então, existem, na verdade, vários tipos de cônicas. Por exemplo, eu posso cortar um plano aqui e passa só por um ponto apenas, por esse ponto aqui, esse ponto. Esse seria uma das cônicas existentes. Eu posso cortar agora por um plano aqui paralelo à base e vai formar exatamente uma circunferência. A circunferência também é uma cônica. Posso passar por um plano aqui na vertical que passe por esse vértice aqui. Então, nesse caso, agora vai formar duas retas. Se você cortar por um plano que corte a geratriz, vai cortar só uma reta. Então, você tem ponto, você tem circunferência, você tem uma reta, que foi essa última que eu falei agora, você tem duas retas, mas o que a gente quer agora não é nenhum desses. O que a gente quer agora são as 3 que formam figuras, diria, que chamam mais atenção, que são a elipse, né? Essa interseção aqui, quando esse ângulo aqui alfa, né? Esse ângulo aqui alfa for maior do que esse ângulo beta que está aqui, tá certo? Toda vez que isso acontecer, então teremos uma elipse, ela está de vermelho. Se eles forem iguais, se esse ângulo alfa aqui for igual a esse plano beta aqui, ou seja, essa reta aqui é paralela a essa, que é a geratriz do cone, então nós teremos a parábola, essa região aqui, né? Quer dizer, na verdade, a parábola é a curva, né? É só o que está de vermelho, tá? Eu estou pintando de preto só para enfatizar. E, finalmente, se esse ângulo alfa aqui, ele for... Desculpa, esse ângulo alfa aqui for menor que esse ângulo beta aqui, que é do cone, então teremos essa curvinha vermelha aqui chamada hipérbole. Então, as 3 cônicas existentes são... Epa, aqui está errado, né?
Aqui é elipse, foi mal. Então, aqui elipse, parábola e hipérbola. Temos aqui, então, as nossas 3 curvas que serão estudadas como cônicas, ok? Mas o tema de hoje é só uma delas. Então, embora existam 3, nós focaremos em uma delas na aula de hoje, que é a elipse, tá certo? Então, vamos lá. O que seria a elipse? Então, a definição é a seguinte. Dado dois pontos distintos, F1 e F2, é esse F1 aqui, é esse F2 aqui, são 2 pontos distintos. Eles pertencem a um plano, né? Aqui tem um plano alfa, que contém todos esses pontos. 2C representa a distância entre esses pontos que você escolheu. Beleza. Agora vem a definição. Elipse é o conjunto de pontos desse plano alfa, cuja soma das distâncias a F1 e F2 é constante, e ele fixa essa constante no valor 2A. Então, por exemplo, ponto P aqui, ó. Então, olha essa distância até F1. É o segmento PF1. Olha essa distância do mesmo ponto P até o ponto 2. PF2. Então, a soma dessas distâncias, PF1, né? Mais PF2, vai dar uma constante. Então, qualquer outro ponto da elipse, então, por exemplo, o ponto Q. Então, se você faz agora a distância até F1, está aqui, a distância até F2 está aqui. Se você somar essas duas distâncias, vai dar o mesmo valor 2A. Isso vai acontecer com o ponto R. Isso vai acontecer com o ponto S. Esse ponto aqui. Isso vai acontecer com o ponto A1. Isso vai acontecer com o ponto B1. Com o ponto A2. E, finalmente, com o ponto B2. Ou seja, todos esses pontos aqui, se você calcular as distâncias de todos esses pontos, de todos eles, até esses 2 pontos dados e somar, é sempre a mesma. E não tem só esses pontos, obviamente tem muito mais aqui. Diria que tem infinitos pontos. Todos os pontos dessa curva aqui. Então, a soma das distâncias até 2 pontos dados é constante. Então, como é que eu chamo esses pontos? Eu chamo de elipse. É uma curva formada por pontos que obedecem a essa propriedade aqui, tá? Então, essa é a definição de elipse. Vale a pena observar algumas coisas interessantes a respeito dessa elipse, dessa curva. Ela parece, vulgarmente falando, ela parece um ovo, né? E aí ela tem um ponto aqui, ó. Ó, então ponto médio. O ponto médio, ou seja, então, se a distância tem F1 e F2 é 2C, então daqui até aqui vale C, e daqui até aqui vale C também. E ele vai fazer uma afirmação bem interessante, que é, se você pegar a distância de A1 para A2, ou seja, A1 e A2 são pontos que pertencem à reta formada por F1 e F2, mas também pertencem à elipse. Então, essa distância de A1 até A2 é igual àquela distância fixa que foi usada na definição. E a gente vai chamar essa distância de A1 para A2, A1 a 2, a gente vai chamar isso de eixo maior da elipse. Porque de todos os segmentos que vão de um ponto a outro da elipse, passando pelo centro, esse é justamente o maior de todos eles. Então, está aí bastante razoável o nome eixo maior. Agora, vamos provar que a A1, a A2 vale exatamente isso. Vamos provar agora usando já a definição de elipse que foi usada aqui. Então, vamos lá.
aqui é dito o seguinte, ó, então, A1F1 mais A1F2, pela definição, vai dar 2A. Mas, se você pegar o ponto A2 e fizer a distância até F2, que é A1, F2, A2, F2, e a distância de A2 até F1 também vai dar 2A, já que nós estamos assumindo que A1 e A2 pertencem à elipse. Então, também vale 2A, aqui também vale 2A, então, consequentemente, eles são iguais. Faz todo sentido dizer que são iguais. Beleza. Aí, o que eu posso fazer agora? A gente vai chamar esse pedacinho aqui de X. E a gente vai chamar esse outro pedacinho de Y, ou seja, A1F1 de X, A2F2 de Y. Então, no lugar de A1F1 eu boto X, no lugar de A2F2 eu boto Y. Agora, se aqui é X e aqui eu sei que é C, então, essa distância de A1 até o ponto F2, C não, né? 2C. Então, vale X mais 2C. E, deixa eu apagar aqui, que já está muito colorido. E se eu pegar a distância de A2 até F2 é Y. Agora, de A2 até F1 é Y mais esse pedaço aqui a gente sabe que vale 2C. Então, é Y mais 2C. Então, faço isso de um lado, faço isso do outro. E não é difícil perceber agora que o 2C vai cortar. Vai ficar 2x igual a 2y, x igual a y. Então, eu provo com essa informação que esse O, que é ponto médio de F1 e F2, ele também é ponto médio de A1 e de A2. Né? Então, é o que é falado agora aqui nessa linha. Daí concluímos que O também é ponto médio de A1 e A2. Então, assim, quando você fizer a distância agora de A1 para A2, de A1 para A2, vai ser A1F1, esse pedaço, mais esse, mais esse. Então, A1F1, que eu sei que é X, F1, F2, que eu sei que é 2C, e F2A2, que era o Y. Mas eu acabei de concluir que Y é igual a X. Então, vai ficar X aqui. E esse cara X mais 2C, a gente sabe que é a distância de A1 até F2. Ou seja, a distância de A1, então, como A1 eu sei que é um ponto da elipse, então essa distância vale 2A. Então, acabo de provar que A1 a 2 é exatamente 2A. Beleza? Pronto. Então, vamos agora para os elementos principais da elipse. Quais são? Então, nós já falamos quase todos eles. Os pontos que fazem parte da tensão, que é a soma das distâncias a dois pontos dados é constantes, a gente vai chamar a partir de agora de focos. Então, vai ser o foco F1 e o foco F2. Beleza. Esse ponto O vai ser chamado centro da elipse. A1, A2, que eu acabei de provar que vale 2A, nós então iremos chamar de eixo maior. Por quê? Porque de todos os, eu posso pensar, então, até lembrando da circunferência, qualquer corda, né? Qualquer segmento com dois pontos da circunferência é chamado de corda. Se essa corda passar pelo centro, é diâmetro. Existem infinitos diâmetros na circunferência. Existem infinitos diâmetros na elipse. Só que os diâmetros na circunferência sempre têm todos o mesmo tamanho, que é o dobro do raio. Já na elipse, não. Os diâmetros, você vai ter um diâmetro mínimo, que vai ser esse daqui. Então, vamos chamar esse cara de eixo menor. E vai ter um diâmetro máximo, que vai ser esse daqui, A1, A2. Então, vamos chamar de eixo maior. Pronto. Então, eixo maior e eixo menor. Vamos usar esses nomes. A distância entre os focos
obviamente, então vai ser chamada de distância focal. E a razão entre C e A, ela vai ser chamada de excentricidade. Fique bem claro aqui que na definição visualmente aqui da elipse, a gente percebe claramente que o eixo maior é maior do que a distância focal. Ou seja, A é maior que C. Então, consequentemente, para a elipse, a excentricidade vai ser um número, se o numerador é menor que o denominador, vai ser obrigatoriamente menor que 1. É um comentário interessante sobre a excentricidade. Que mais? Uma afirmação aqui. Vale se B1 e B2 são pontos da elipse pertencentes à mediatriz de F1 e F2. Olha aqui a mediatriz. Olha o ângulo de 90 graus aqui. Então, B1 e B2. Aí, eu vou botar aqui mais elementos que aqui não estão. Eu vou chamar B1 e B2, assim como A1 e A2. Todos eles vão receber uma denominação que vai ser chamada de vértices. Então, a elipse possui 4 vértices. As duas extremidades do eixo maior são vértices, e as duas extremidades do eixo menor também são vértices, tá? Outra coisa interessante é o seguinte: se você unir o vértice B1 ao foco, você aqui vai formar um triângulo, como essa reta B1, B2 é perpendicular, então é um triângulo retângulo. E não é difícil perceber que, como B1 pertence à mediatriz de F1 e F2, ele equidista de F1 e de F2. Como a soma das distâncias é dada por 2A, quer dizer que cada pedacinho desse tem que ser A aqui, ó, que A mais A vai dar 2A. Então, consequentemente, nós temos um triângulo pitagórico, olha que interessante, entre a hipotenusa A, que é o semi-eixo maior, que vai ser a hipotenusa, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem são os catetos? A metade da distância focal, C, e a metade do eixo menor, B. Então, temos uma relação pitagórica, está mostrada aqui, entre A, B e C. Outro comentário, vértices. Um comentário que eu não fiz e que eu podia ter feito ainda da tela anterior é o seguinte: essa visão das cônicas vindas do espaço, ela dominou a história das cônicas. Elas começam a ser estudadas com bastante detalhe já a partir do século III antes de Cristo. E durante até o século, pelo menos século XVI ou XVII, elas eram estudadas sempre no espaço. Então, eram seções do cônico. Até que um autor, que inclusive eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, esse autor chama Philippe Delahaye. Ele, em 1679, escreve um livro que trata as três cônicas separadamente, ou seja, estuda a elipse como se não tivesse nenhuma ligação com as outras duas cônicas, que são a parábola e a hipérbole. E ela trabalha o tempo todo no plano, exatamente como estamos trabalhando aqui nesse momento. Então, essa apresentação feita exclusivamente no plano, ela domina e ela chegou aos dias de hoje, né? Já no século XXI, onde estamos, ela chegou. Então, vale dizer que não foi o que prevaleceu durante a maior parte do tempo. Se você pegar do século III ao século XVII, dá quase 2000 anos trabalhando cônicas no espaço, até que, e dessa data para cá, graças ao Philippe Delahaye, né, muito provavelmente, ele
ele muda completamente a forma de abordagem das cônicas, tá? O livro chama Novos Elementos das Seções Cônicas. Foi justamente o tema da minha dissertação de mestrado. Prosseguindo agora, vamos dizer qual é a equação que rege a cônica, já que a gente vai trabalhar no plano. Então, essa abordagem no plano, ela pode ser feita muito esquecendo completamente do espaço. Qual seria uma equação? A gente está na geometria analítica, a gente sabe que a geometria analítica usa eixos, né? Os eixos, aqui o eixo X e o eixo Y, e a gente trata de botar esse eixo exatamente no centro da cônica. Coloca o par ordenado no centro da cônica. Então, como ficaria agora? O foco F2 teria coordenadas menos C e 0, né, já que a ordenada dele é 0. E o foco F1 teria coordenadas C e 0. F1, desculpa, F1, agora sim, F1 menos C e 0, eu troquei, né? Agora sim, F2, C e 0. Como seria a equação dessa cônica, tá? Então, vou mostrar aqui o passo a passo, que já está, né, todo feito aqui. E a ideia seria a seguinte, ó. O ponto P, que é esse ponto aqui, deixa eu abaixar um pouquinho para a gente ver o ponto P. Pronto, o ponto P que está aqui, ele é um ponto da elipse. Então, a distância desse ponto até F1, mas a distância desse ponto até F2, ela é constante e vale o valor do eixo maior, que é 2A. Aí nós usamos a fórmula de distância de pontos. Então, o ponto P tem coordenadas genéricas x e y, então eu faço, e o ponto F1 menos C e 0, então eu faço x menos C, fica x mais C ao quadrado, y menos 0 ao quadrado, raiz. Então, essa é a fórmula de distância de P até F1. E aqui, a fórmula de distância de P até F2. E sei que essa soma tem que valer 2A. Então, agora começa um procedimento bem algébrico. Nós temos uma equação com duas raízes e precisamos nos livrar dessas duas raízes. Como faremos isso? Então, primeiro passo, isola uma das raízes, isolamos e elevamos ao quadrado, né? Então, mudamos de membro e elevamos ao quadrado para tirar a primeira raiz. Então, ao tirar, aí essa é a raiz que vai sumir, porque a potenciação cancela a radiciação, sumiu, e ainda desenvolvemos o quadrado da soma. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui ficou y ao quadrado. E no outro membro, novamente o quadrado da diferença agora, que vai ficar o quadrado do primeiro, e aí o quadrado do primeiro vai cancelar essa raiz, e vai sobrar aqui quadrado do primeiro, x2, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, e esse y aqui é o quadrado. E a raiz some porque ele foi o primeiro termo elevado ao quadrado. Menos duas vezes o primeiro pelo segundo, é esse cara todo aqui, mais o quadrado do segundo termo, é esse daqui. Pronto. Então, conseguimos ter uma equação que só tem uma raiz. Aí nós percebemos que cancela vários termos, né? Não é difícil perceber que x ao quadrado vai cortar com x ao quadrado, c ao quadrado com c ao quadrado, y ao quadrado com y ao quadrado. Então, quem vai sobrar? Vai sobrar menos 2, mais 2xc. Quando esse menos 2xc passar para cá, vai ficar mais 4xc. Esse 4a ao quadrado passa para o outro lado com menos 4a ao quadrado. Né? E perceba que todo mundo tem um 4. Ó. Esse 4 daqui, esse 4 daqui. Você divide todo mundo por 4 e simplifica. Pronto. Então, temos agora uma equação mais simples, ainda com uma raiz. Para eu me livrar dela, o que é que eu preciso? Elevar ao quadrado os dois membros e novamente fazer os produtos notáveis, que são quadrados da soma. Então, vai ficar quadrado do primeiro, fazendo o quadrado do primeiro membro, quadrado do primeiro, vezes o quadrado do segundo. Quando fizer o quadrado do segundo, a raiz vai cortar e vai ficar o quadrado da diferença. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais esse aqui. E ao fazer o quadrado da diferença, vai ficar quadrado do primeiro,
menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Então, demos origem a esse termo, fizemos a distributiva, e perceba que quando eu fizer o A2x2, ó, A2 vezes menos 2xc vai dar exatamente esse termo aqui, então ele vai ser cancelado. A2c2 vai sobrar aqui, A2y2 vai sobrar aqui, e vai sobrar o x2c2 e o A4. Aí muda esse termo aqui, x2c2 para o lado de cá, e muda o A2c2 para o lado de lá. Ao fazer isso, bota x ao quadrado em evidência, vai ficar 2 menos c2, e nesses dois termos da direita vai botar ao quadrado em evidência, vai ficar 2 menos c2. E a gente sabe, dos elementos principais que nós acabamos de ver, que A ao quadrado menos B ao quadrado, né, usando aquela relação pitagórica que nós vimos do A, do B e do C, vai ser o cateto ao quadrado. Então, vai dar B ao quadrado, então substituo A2 menos C2 por B ao quadrado, e divido todo mundo, toda a equação, por A2, B2. E, finalmente, chegamos nessa equação, que a gente vai passar a chamar agora de equação reduzida da elipse. Então, qualquer elipse, então, tem a equação aqui. É uma coisa bem interessante perceber agora o seguinte, ó. Essa fórmula agora que nós acabamos de obter. Se os semi-eixos, né, o A e o B são os semi-eixos, o semi-eixo maior e o semi-eixo menor. Caso eles fossem iguais, a elipse vai virar exatamente uma circunferência, não é? E perceba que se eu botar nessa equação, no lugar do B, botar A ao quadrado, então eu posso fazer aqui o MMC e vai dar exatamente a equação da circunferência, onde esse A é o raio da circunferência. Então, elipse não tem raio, né? Com valor fixo, obviamente, né? Como tem na circunferência. Agora tem eixo maior e tem eixo menor. Pronto, se você agora trocar, fazer toda a dedução e botar os focos, em vez de botar em cima do eixo X, botar os focos no eixo Y, a equação vai dar toda igual, apenas trocando os semi-eixos. Aqui está faltando um quadrado, né? Então, aqui vai ser o semi-eixo no X, dividindo o X vai estar o semi-eixo menor, e dividindo o Y vai estar o semi-eixo maior. Exatamente o contrário do que aconteceu aqui. Então, se eu boto os focos no eixo X, o A, o semi-eixo maior, vai estar dividindo o X, e o menor, o Y. Então, houve uma troca aqui. Parâmetros. O que mais? Se a elipse ela não tiver, o centro dela não tiver na origem, então não é difícil perceber que para esse eixo aqui, y' e x', a equação seria aquela que a gente acabou de deduzir, onde os focos estão no eixo x'. Mas se você translada, né, dois eixos que são paralelos, então esse par de eixos aqui e esse par de eixos aqui, eles são paralelos. Então, houve uma translação entre eles. Toda vez que você translada eles, você então vai fazer essa troca aqui. Então, a diferença entre eles aqui é de um x0 e de um y0. Olha o x0 e olha o y0 aqui. Então, você faz a troca, no lugar do x', bota essas novas equações e temos a equação da elipse quando o centro não for a origem. E, obviamente, os eixos maior e menor são paralelos aos eixos que eu escolhi como orientação, no caso aqui o x e o y. Caso ela esteja deslocada da origem e os focos no eixo y', então a equação fica idêntica a essa daqui, só que há uma troca, tá faltando aqui trocar, né? B ao quadrado e o A ao quadrado. Então, pronto. Então, está corrigido aqui. E agora vamos aos exercícios. Deixa eu aumentar um pouquinho mais para a gente ver melhor isso aqui. Pronto.
Lá. Primeira questão. Determina as equações reduzidas das seguintes elipses. Então, ó, esse cara aqui a gente vê que o B vale 3, que é o semi-eixo menor, e o A vale 5, que é o semi-eixo maior. Então, a equação fica muito fácil. X ao quadrado, e o centro está na origem, né? X ao quadrado sobre 5 ao quadrado, mais y ao quadrado sobre 3 ao quadrado, igual a 1. Acabou. Muito simples. Letra B. Ele dá aqui o mesmo eixo menor, 5, que deu no outro, mas agora ele não dá o A. Ele dá o C, olha a distância do foco até o centro da elipse, C. Mas nós sabemos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Então, faço aqui Pitágoras, 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, vai dar 25 mais 144, que vai dar 169, raiz quadrada vai dar 13. Então, a equação dessa elipse vai ficar x ao quadrado sobre 13 ao quadrado, mais y ao quadrado sobre 5 ao quadrado igual. Veja que ambas os focos estão no eixo x. Olha que nessa aqui, os focos estão no eixo y. Ele aqui deu, então, o eixo menor, que é 3, e deu o valor de C, novamente, parecido com esse. Então, uso a relação pitagórica novamente, 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, vou descobrir que o A vai dar aquele triângulo retângulo famoso de lados 3, 4, 5. Então, a equação vai ficar x ao quadrado sobre, como os eixos estão no eixo, os focos estão no eixo y, x sobre o eixo menor ao quadrado, e o y sobre o eixo maior ao quadrado. Então, note que é muito parecida com essa, só trocando o A e o B. E, finalmente, a da letra D, ele dá 10 e 6, então ele não está centrada na origem. Então, a equação, mas os focos estão no eixo x. Então, vai ficar x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1. Então, não é difícil perceber que o centro tem coordenadas. Esse ponto tem coordenadas 10 e 0. Então, esse cara é 10, esse cara é 0. Esse semi-eixo maior vale 10. E esse semi-eixo menor vale 6. Então, a equação vai ficar x menos 10 ao quadrado sobre 10 ao quadrado mais y menos 0, que vai dar y ao quadrado sobre 6 ao quadrado igual a 1. Pronto, com isso a gente finaliza a primeira questão. Achamos as equações dessas 4 elipses aí mostradas, né? Então, essa é uma habilidade muito importante, ou seja, dado o desenho, reconhecer os parâmetros. Agora, o problema mais comum vai ser o contrário. Qual? A gente vai dar os parâmetros e vai tentar fazer alguma pergunta sobre a elipse. E, às vezes, pode ser até o próprio gráfico da elipse, que é uma das questões da prova, né? Da lista de exercício aqui que foi disponibilizada para vocês. Lembrando que essa lista aqui, que eu acabo de mostrar, deixa eu mostrar ela toda aqui, ó. Ela tem um total de 12 exercícios, ó. Você pode tirar um print agora da tela e ver todos os exercícios que nós temos. Fizemos a 1, vou fazer agora a 2, ó. O ponto C é o centro de uma elipse. Então, está aqui o plano cartesiano. E o ponto C tem coordenadas 4 e 3. Então, esse cara vai ser o centro da elipse. E ela é tangente aos eixos coordenados. Então, é uma elipse que tangencia esse eixo e tangencia esse eixo. Deve ser uma elipse mais ou menos assim. Ele quer saber qual é a equação dessa elipse. Então, não é difícil perceber que o eixo maior vale exatamente 4, semi-eixo maior, e o semi-eixo menor vale exatamente 3. Então, olha como fica a equação. X menos 4 ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Então, esse cara é a abscissa do centro, e esse cara, por tangenciar, é o semi-eixo maior.
Agora, para vertical, y menos 3 ao quadrado sobre 3 ao quadrado igual a 1. Então, essa seria a resposta, já que a nossa elipse tangencia os eixos. Toda vez que houvesse essa tangência, então, vai haver uma coincidência entre o x0 e o A e o y0 e o B, caso os focos estejam em um eixo horizontal paralelo ao eixo X. Pronto. Vamos agora para a questão 5. Ó. Questão 5. Determina a distância focal e a excentricidade dessa elipse aqui. Então, primeiro que ela tem que estar igualada a 1. Então, eu divido todo mundo por 900, né? Ao dividir todo mundo por 900, vai ficar x ao quadrado, 900 vai sobrar 100. Ao dividir por 9, vai cortar com 9. O 900 aqui vai ficar quanto? 4 vezes 25 dá 100. 100 vezes 9 dá 900. Mas aqui eu vou cortar com esse 25. Então, vai sobrar 39 vezes 4, que vai dar 36. Então, teremos 36 igual a 1. Pronto, agora, com essa equação assim, fica bem mais fácil responder qualquer coisa. Ele quer saber a distância focal. Então, eu sei que o A é a raiz quadrada de 100, que é 10. Eu sei que o B é a raiz quadrada de 36, que é 6. Tendo A e tendo B, eu acho C. 10 ao quadrado, 6 ao quadrado, mais C ao quadrado. C ao quadrado vai dar 100 menos 36. Vai dar 64, vai dar 8. Então, como ele quer saber a distância focal, se o C vale 8, 2C vale 16. Essa é a primeira resposta. E a segunda, qual é a excentricidade dessa elipse? A gente sabe que a excentricidade de qualquer elipse é sempre um número menor que 1. Mas ao dividir C sobre A, ou seja, ao dividir esse 8 que eu acabei de achar pelo A 10, vai dar 0,8. Pronto, questão 5 resolvida. E para finalizar a nossa videoaula sobre elipse, vamos falar um pouquinho sobre... vamos fazer a questão de número 10. A questão de número 10, ela quer saber... Não, era muito fácil a 10. Vamos fazer a 9. Determina os focos dessa elipse. Então, bem tranquilinho, né? Porque o A já foi dado. A raiz quadrada de 25 é 5. O B já foi dado, que é a raiz quadrada de 9, que é 3. Aplica o Pitágoras para descobrir o C. Aí vou descobrir que o C vai ficar 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado. E vai dar 25 menos 9, 16. Aí isso vai dar aquele triângulo famoso 3, 4, 5. Então, quais são as coordenadas do foco? Ó, se o centro tem coordenadas 3 e 2, né? Por esses números aqui, ó. Então, o centro, se você quer achar o foco, é só somar. Esse aqui é o centro O. Se você quer achar o foco F1 e o foco F2, é só somar o valor de C. Acabei de descobrir que C vale 4. Então, qual é a coordenada do foco F2 aqui? Eu somando 3 mais 4 vai dar 7 e 2. E o foco 1 aqui, fazendo o 3 daqui, menos 4 vai dar menos 1 e 2. Veja que a ordenada permanece a mesma. É isso aí, galera. Então, terminamos aí um bloco de exercícios. Conseguimos fazer uma quantidade razoável de exercícios. Vocês agora têm que exercitar e para dominar bem esses parâmetros. Quais? O A, o semi-eixo maior. O B, o semi-eixo menor. O C, a metade da distância focal. O conceito dos vértices de centro. Eu ainda posso trabalhar mais conceitos, tá? Interseção com outras curvas. Eu posso trabalhar tangentes. Então, são conceitos que a gente pode ainda trabalhar a seguir, tá? Então, um grande abraço para vocês. Fizemos o nosso vídeo 32. E vamos agora, próximo vídeo 33, vamos falar sobre hipérbole, ok? Um grande abraço para vocês e valeu, galera. Até o próximo.